Olá pessoal, meu nome é Gabriel e hoje a gente vai falar sobre a história do computador. Essa projeto que eu tô fazendo aqui é para tirar a especialidade de informática. Então vamos começar aqui. Como surgiram os primeiros computadores? Depende do que a gente considera um computador. A origem do uso primeiro do computador é dividida em três categorias: os mecânicos, eletromecânicos e eletrônicos. Assim fica muito mais fácil a gente diferenciar um do outro, saber quem veio primeiro e quem veio depois. Os computadores mecânicos. Esses computadores, como sugerem o nome, usavam componentes como polias, alavancas e engrenagens. Eles se dividiam em duas subcategorias: ou não programáveis, o que os definiriam não como computadores, mas como máquinas, mas acabam sendo considerados da sua complexidade, né? E os programáveis. Né? Eu não vou falar tanto um tanto outro, eu só estou explicando aqui como eram os mecânicos, né? Data aproximadamente de 87 anos. O mecanismo foi encontrado em 1901, o resto de uma frase que ocorreu há 2.000 anos atrás. Em 1902, arqueológico Spread State identificou, para sua surpresa da comunidade científica, uma roda de engrenagem no artefato, algo que se acreditava ter sido inventado por século XXI. Análise demonstravam que ele era muito parecido com um relógio mecânico. Percebe-se que este é quase 1.000 anos. Hoje sabe-se que a máquina antiquera era um calendário mecânico capaz de prever posições dos corpos celestes, conhecido na época bem como eclipse. E o início dos Jogos Atléticos que não eram Jogos Olímpicos de antiguidade, mas de uma modalidade similar. Curiosidade. Tá aí, né, a imagenzinha de como ele é, né? Esse daqui em cima que tá é ele. E esse aqui é como ele poderia ser. Entendeu? É um similarzinho, mas não é a mesma máquina. Já é uma outra que também serve pra mesma coisa. Só que essa aqui era pra dias e essa aqui é para cálculo já. Essa vai servir para cálculo matemático. Já os computadores mecânicos programáveis são os que aceitam modificações. Suas funções lhe permitem executar tarefas diversas. Entre exemplos do início dessa tecnologia: relógios astronômicos sugeridos no século 23 e pascalinos. E a Pascaline. Acima, o calculadora Pascal, um aparato mecânico capaz de realizar quantas operações matemáticas básicas, desenvolvido pelo matemático Blaise Pascal em 1842. A máquina é essa aqui, ó, que eu falei, essa máquina aqui, né? Aqui, no entanto, o melhor exemplo de computador mecânico que atende o mínimo que se entenda como computador moderno é a máquina analítica de Charlie Babbage. Essa é a máquina analítica de Charlie Babbage. Computadores eletromecânicos, na verdade, desculpa o erro. No fim do ano de 1930, começaram a surgir máquinas calculadoras eletrônicas complexas para diversos fins, que usavam switch, lógica com relés, válvulas para realizar cálculos ou quebra-códigos. O primeiro exemplo conhecido foi o multiplicador criptoanalítico, uma máquina desenvolvida pelo também polímata, no caso matemático, criptoanalista, biólogo, teórico, filósofo e logística, Alan Turing, para quebrar mensagens cifradas. Embora o aparato não tenha sido melhor desenvolvido, Turing usou seu conhecimento para implementar melhor na bomba, um aparato eletromecânico. Polenes implementou a versão britânica, conhecida como bomb, criada especificamente para vencer a cifra,
da máquina Enigma, usado pelos nazistas para transmitir mensagens codificadas. Tá aí, né? A próxima máquina que a gente vai dar uma olhada. Computadores eletrônicos. Em 1946, o criador do primeiro computador digital eletrônico de grande escala, o ENIAC. ENIAC, Electrical Numeral Integration and Calculator, computador de integração numeral eletrônico. Muito comentam que o primeiro foi o Mark I, mas este era apenas eletromecânico. O ENIAC entrou em funcionamento em fevereiro de 1946 pelo pesquisador norte-americano Johnny Wake e o Johnny Manuel, do Electron Control Company. Foi solicitado pelo Exército dos Estados Unidos, desenvolvido para seu laboratório de pesquisa balística. Como objetivo do computador trajetória, táticas que visam conhecimento substancial em matemática, com mais agilidade, mas só se tornou operacional após o fim da guerra. Aí tá explicando uma coisinha do ENIAC, né? O ENIAC passava 30 toneladas, ocupava uma sala de 1.500 metros quadrados, a máquina continha um rádio de 7.000 resistores, uma bababá. A calculadora efetuava o cálculo a partir da tecla pressionada, fazendo interações diretas com o hardware, como o ENIAC, no qual se precisa conectar fios relés. A sequência de chaves para que determine as tarefas a ser executada, a cada tarefa diferente o processo deveria ser feito. A resposta era dada por uma sequência de lâmpadas. Quando a operação ultra complexa cálculos de balística passaram a realizar sem alucinamentos 30 segundos, quando o cálculo manuais que usavam levas de 12 horas para obter o mesmo resultado. Tá aqui, esse aqui é o ENIAC. Aqui também é um outro. Hoje em dia, os computadores estão presentes em nossa vida de forma nunca vista anteriormente. Sejam em casa, escolas, empresas, qualquer outro lugar que esteja sempre entre nós. Contrários que parecem computadores não surgiram nos últimos décadas, mas sim há mais de 7.000 anos atrás. Esse aqui é o ábaco. O ábaco não é um computador, mas foi a primeira ferramenta de calcular registrada na história. O ábaco é uma ferramenta que ela é composta de bolinhas e barras laterais, que essas bolas podem ser levadas para um lado ou para o outro e eram usadas para calcular. Aí tem a explicação, né, de como funcionava o ábaco e quando seu primeiro registro, se quiser dar uma pausazinha para ler. A régua de calcular. A régua de calcular, ela também foi bastante usada e a ideia dela era bem diferente, porque você colocava o número e ia calculando a base dela. Você pegava a quantia que você quisesse e ia calculando a base dela. Aí também tem a explicação. A máquina de diferenciação é o engenho analítico, que a gente falou lá em cima. Tá? Aí também uma explicação dela. Máquina de roletrim, que é a última. Que aí essa máquina foi a última que a gente vai falar hoje. Que o conceito de cartão, né, desenvolvido na máquina tal, que ela usava os cartões. Ela agilizava muito. Aí classificava, marcava X em sim e em não. Aí eles aprimoraram esse conceito e tornaram ela muito mais ágil para ela dar a resposta. Aí também temos os computadores pré-modernos, né? Que aí eles são computadores que já faziam cálculos mais experientes. E chegamos no fim. Uma curiosidade sobre esses pré-modernos. Eles não são os computadores que a gente tem ainda hoje. Eles foram pré. Depois deles vieram os computadores modernos que a gente conhece hoje. Eles faziam... não faziam as coisas que a gente tem hoje no computador, mas eles faziam coisas muito similares. Faziam cálculos muito avançados. E chegamos aqui no fim, né? Muito obrigado por ter assistido.
eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E falou!